Bom dia, pessoal. Bom dia. Começando mais uma semana com muita alegria aqui. Esta é a edição desta segunda-feira, uma segunda-feira que já começa com a antecipação daquilo que se espera para a semana do Carnaval. Se bem que as coisas no Brasil têm andado tão agitadas que, a gente ainda que preveja lá na frente alguns dias de descanso, desconfia de que isso não vai acontecer, né? Porque já foi assim no Natal, foi assim no Réveillon, foi assim na Páscoa do ano passado e tem sido assim desde que a extrema-direita resolveu transformar a política brasileira, aliás, a política mundial, em um inferno, né? Mas hoje o dia começa calminho. Até agora não temos aqui notícias de nenhuma operação da Polícia Federal, não há um novo escândalo pipocando por aí, apenas coisas que são suítes, ou seja, atualizações do passado recente que de tão volumoso e de tão agitado faz com que tudo pareça muito distante, né? E até faz com que a nossa cabeça acabe se esquecendo de certas coisas que ficaram penduradas aí. O penúltimo escândalo, o antepenúltimo escândalo deles a gente já não se lembra mais, né? Mas nós temos vários pela frente aí, atuais, e por isso estamos aqui começando essa semana para informar você sobre tudo que é importante, tá bom? Eu espero que você tenha uma semana bem tranquila aqui. Bom, falta eu dizer a data, hoje é dia 8 de fevereiro de 2026 e são 7 horas agora e 1 minuto certinho, tá? Bom, como destaque hoje, eu trago aqui a informação sobre o que aconteceu ontem na abertura do Super Bowl. Foi uma abertura épica, né? Protagonizada por uma pessoa que está se transformando no símbolo da luta pelo respeito étnico e pelo respeito à integridade das pessoas que moram nos Estados Unidos, embora tenham nascido em outros países, que têm sido profundamente desrespeitadas por esse monstro fascista chamado Donald Trump. Um velho senil, preconceituoso, arrogante e com desvios sérios de personalidade que levam o mundo inteiro a desconfiar que estamos nas mãos de um sociopata completo, demente, né? E quando eu falo de demente, eu não estou aqui qualificando o comportamento do Trump, estou dizendo sobre uma doença que cada dia mais começa a ser cogitada nos escaninhos da informação dos Estados Unidos. Demência senil. Anote esse termo porque você vai ouvir isso por aí. Bom, gente, a semana começa também no arrasto aí das investigações do escândalo do Banco Master, que vai se avolumando, né? Aos poucos, assim, vão se juntando muitas constelações de agrupamentos de empresas que estavam vinculadas a essa instituição corrupta que foi armada por esse banqueiro picareta chamado Daniel Vorcaro. E agora nós temos já Will Bank, a Fictor, né, que também está pedindo concordata, como se falava antigamente, e temos toda essa constelação de empresas vinculadas a esse escândalo fazendo água por aí, né? Fazendo água por aí. Enquanto a imagem do Banco Central vai se consolidando como uma imagem da instituição que agiu na hora que precisava, né? No entanto, lá no Congresso Nacional ainda resta incerto o caminho de uma das 3 CPIs que se pretende instalar ali. Há vários pedidos, mas tem 3 que já conseguiram o número de votos necessários, o número de assinaturas necessários, e não se sabe ainda se vão acontecer ou não, porque como o lobby do Vorcaro abarcava da direita à esquerda, da extrema esquerda, eu não vou nem falar de extrema esquerda aqui, porque não tem ninguém do PSOL nessa história, mas enfim, da esquerda para o centro, passando pela direita até a extrema direita, o Vorcaro armou uma teia de relações tão complexa que está todo mundo enrolado, né? E olha, vai ser um carnaval muito ruim, tá? Porque as investigações estão avançando aqui, nós temos informações de que os fatos são inquestionáveis, os fatos que a Polícia Federal vem levantando, tá bom? Mas antes de começar a falar disso tudo, deixa eu chamar meu companheiro Alex Amorim aqui para a gente falar um pouquinho de futebol. Palmeiras ganhou do Corinthians, o Alex está feliz da vida, tá lá, mostra a camiseta aí, Alex, vai. Eita, nós, hein? Só que o Alex ontem arranjou confusão com os próprios palmeirenses. Bom dia, Alex, o que foi que aconteceu? Conta para nós. Bom dia, Panunzio, bom dia, nossa querida audiência, como vocês estão. Panunzio, hoje a gente vai começar de uma forma diferente, porque o derby esse final de semana foi totalmente verde, tanto no futebol masculino quanto no feminino. Até peço desculpas pela minha voz, ela que está um pouco abalada pela demais, gritaria, né, de ontem. Você estava gritando com quem, Alex? Isso que a audiência quer saber. Então, ontem, na hora que saiu o primeiro gol e o único gol da partida do Flaco Lopes, eu não vou falar que eu tava gritando palavras fofinhas e carinhosas lá onde eu moro, que é na cidade de Tiradentes. Eu tava
abalando lá a estrutura do condomínio onde eu moro. E teve morador que não gostou e até me ameaçou ali. Minha mãe ficou Como indignada. assim? Por que o morador não gosta? O que você estava aprontando primeiro? Conta pra nós. Vamos fazer. Ninguém é perfeito, Alex. Pode falar. Qual foi o problema? É porque eu xinguei todos os moradores ali da região quando saiu o gol e eu tenho uma mania de ficar batendo na janela e gritando na janela. E era quase 11 horas da noite e ali, querendo ou não, a cidade de Tiradentes, Panuso, é uma cidade populosa, é um bairro ali que só tem corintiano, então meio que era eu Ixi, sozinho Maria. e uns dois palmeirenses contra uma legião de fãs corintianos. Mas, Panúzio, como eu tava falando, no sábado, a alegria foi no futebol feminino ali. Não, mas pera aí, conta como é que foi a história da confusão. Nós estamos querendo saber aí, da briga. Você estava brigando, mas foi com um corintiano a briga ou foi com um palmeirense? Então, vou contar. Na hora que saiu o gol, aí eu comecei a gritar lá, comecei a fazer palavras de baixo calão lá no condomínio, e o cara pediu pra eu colocar minha cabecinha, falar, coloca a cara aí, mostra quem é. E eu apareci, eu falei, sou eu. Aí ele falou, eu vou matar você. Aí o cara me ameaçou de Uma coisinha tranquila, assim. Sim. Cidade Tiradentes, é um lugar tranquilo, né, Alex? Sim, tranquilo, mas eu fiquei quietinho, minha mãe ficou meio abalada ali, eu fiquei quietinho, mas é padrão. Mas e esse cara era palmeirense ou era corintiano? Ele é corintiano, porque ele começou a falar lá, começou a falar, ano passado a gente ganhou de vocês tudo, e realmente o Corinthians ano passado deu um show no Palmeiras, porém, esse ano começou diferente, Panuso. Poxa vida, hein? Mas Vamos ver como é que vai terminar, porque no ano que vem também, no ano passado também começou diferente, acabou tudo igual, né? Sim, Então... lembrando, Panuso, quando o Palmeiras perde, eu fico caladinho. Ontem foi um momento de aflorar meus sentimentos, a flor da pele que tava ali naquela gritaria. Peço perdão aos meus vizinhos e aquele vizinho lá que me ameaçou também. Isso, aliás, ô vizinho, não mata o Alex não, tá? A audiência aqui vai ficar pé da vida com você, deixa o nosso Alex aqui. Não quer que vai falar de futebol comigo toda manhã aqui, né, Alex? Isso é verdade, porque o Anderson, a gente sabe que ele é muito corintiano, que tem que ser palmeirense para falar de esportes com o Panuso. O próximo diretor de TV que virar comentarista esportivo aqui vai sentar nessa cadeira com a camisa do Corinthians, viu? Só para compensar o atrevimento. Sim. Mas vamos falar do futebol, Alex, agora que tá dizendo. Ô, vizinho do Alex, maneira, tá? Sim. Maneira porque mexeu com ele, mexeu conosco. Isso mesmo. Fala, Alex. Vamos nessa, Panuso. Para começar de uma forma diferente, vamos falar sobre nossas meninas, nossas guerreiras ali, que foi campeã a primeira Supercopa Feminina do Brasil. Lembrando que é um jogo único. Quem foi mandante dessa partida foi o Palmeiras. Foi a federação ali, a CBF, fez um sorteio para ver quem ia decidir em casa e o Palmeiras foi o sorteado. O Palmeiras começou perdendo, porém com a Bia Zanerato ali no segundo tempo conseguiu o empate e a final foi para os pênaltis e o Palmeiras conseguiu sagrar-se campeão pela nossa goleira Tapia, a colombiana, pegou o último pênalti ali. E o Palmeiras foi o campeão, o primeiro título das guerreiras alviverdes em cima do Corinthians. Mulheres palmeirenses fazendo bonito o que os homens não fazem de jeito nenhum, né? É isso aí, lavando a honra do Palmeiras. Mulherada, ó. Parabéns. Fica aqui minha alegria para todas as guerreiras ali. O Corinthians jogou muito bem também. A gente sabe que o Corinthians é uma força ali no futebol feminino, mas um parabéns aqui às jogadoras do Palmeiras, que é treinada pela Rosana, que é jogadora ali da seleção. E prosseguindo, Panuso, ontem... Alex, espera aí. Jogo do Palmeiras com o Corinthians feminino também chama derby? Sim. É derby. O Sato, que tá aqui cobrindo o Anderson, até perguntou por que derby. Eu não tenho uma explicação, mas cada clássico aqui em São Paulo tem a sua nomenclatura. Tem o Clássico da Saudade, tem o Sansão, que é Santos e São Paulo, também tem o Choque Rei, que é Palmeiras e São Paulo. Então, a nomenclatura do Palmeiras e Corinthians é derby, tanto no feminino, tanto no masculino, Panuso. Vou perguntar aqui pro GPT, tá? Eu vou responder isso até daqui a pouco. Continua, Alex. Certo, e prosseguindo, Panuso, eu vou começar da ordem divergente, como a gente tá falando do Palmeiras. O Palmeiras ontem ganhou de 1-0 ali do Corinthians, jogando na Neoquímica Arena. Não sendo clubista, como eu falei que não seria este ano, o Palmeiras não jogou bem, o Corinthians amassou ali o Palmeiras, querendo ou não. O time do Corinthians está bem treinado ali pelo Dorival, porém no contra-ataque um chute do Maurício, o Flaco Lopes fez o gol, deu até um chute na bandeirinha que gerou uma confusão ali, que eu gosto particularmente. Fiquei até tarde repostando na minha página ali os lances do jogo. Então o Palmeiras conseguiu essa vitória em cima do Corinthians.
Corinthians. E também tivemos o jogo entre Santos e Noroeste, 2-1 do Santos ali. E no sábado tivemos a vitória do São Paulo em cima do Primavera, 2-1, que fez o São Paulo também sonhar com a classificação na próxima rodada, Panunzio. Muito bom. Tu prometi, vou cumprir agora aqui. Por quê? Eu perguntei aqui pro ChatGPT por que derby, né? Por que Palmeiras e Corinthians chama derby? É o nome desse jogo. Segundo o GPT aqui, ó, porque derby virou no futebol sinônimo de clássico entre rivais históricos da mesma cidade. O confronto entre Palmeiras e Corinthians se encaixa perfeitamente nisso. Derby vem da Inglaterra, do famoso Derby County e Nottingham Forest, e antes disso das corridas de cavalo do Derby de Epsom. O termo passou a significar disputa intensa entre vizinhos, com tradição, orgulho local e rivalidade profunda. E por que o Palmeiras e Corinthians virou derby? No Brasil, o clássico recebeu o nome de Derby Paulista, porque reúne todos esses ingredientes. Mesma cidade, rivalidade centenária, torcida gigantesca e polarizada, choques culturais, decisões históricas. E o GPT não falou, mas digo eu, cuidado com os adversários desse derby. Eles são perigosos. Tem muitas pessoas que falam que o derby é o maior clássico brasileiro. Eu concordo. Tem outros grandes clássicos, que é o Grenal, que é ali do Internacional e Grêmio. Porém, eu bato na tecla que o nosso derby é o maior clássico que tem no Brasil, porque não tem favorito. Se um time tá mal, sempre tem uma zebra ali, que é o time que está em baixa, sempre ganha. Mas é que, minha opinião, o derby é o maior clássico brasileiro, o Palmeiras e Corinthians, para nos bom programa. Esqueceu, tá, gente? Passou reto pelo Flamengo e Fluminense, não é o clássico mais no Brasil. Sim. Vamos nessa, Panuso. Muito obrigado. Abração, obrigado, viu, Alex? Então vocês viram informação sobre futebol para você e cultura geral aqui no nosso canalzinho, tá bom? Gente, vamos ver como é que tá a meteorologia, porque foi um fim de semana muito chuvoso aqui no sudeste do Brasil, né? Eu fui a Uberlândia esse fim de semana, e na volta choveu 600 quilômetros na minha cabeça na rodovia, a viagem que gasta 6 horas acabou durando 9, por causa da chuvarada nas rodovias. Acidentes, né? Felizmente todos que eu vi foram de pequena monta, mas muitos acidentes na estrada, engavetamentos e tudo mais. E vão se preparando aí porque o carnaval promete, tá? Olha só como é que está o mapa da previsão para hoje. E tem aqui, antes da previsão, deixa eu dizer para vocês aqui, olha, tem uma matéria no Valor que diz isso aqui, olha, fenômeno de verão e frente fria se juntam para provocar chuvas fortes no sudeste e em outras áreas do Brasil, né? Essa aí é a imagem desse fim de semana para nós aqui do sudeste, pelo menos, né? E a matéria do Valor nos esclarece o seguinte: uma zona de convergência do Atlântico Sul está em atuação sobre o Brasil, deve permanecer pelo menos até terça, né? Amanhã, com a contribuição da formação de uma frente fria na altura da costa do Rio de Janeiro. Esperam-se muitas chuvas na região sudeste, segundo o boletim da empresa Climatempo. Essa zona de convergência do Atlântico Sul é um sistema meteorológico natural associado ao verão. Forma-se um corredor de umidade que une o norte ao sudeste do Brasil. E aí, quando essas nuvens carregadas de água, elas ficam concentradas em uma única região e sem conseguir sair para o Oceano Atlântico, e aí elas se chocam com frentes frias e causam essa nebulosidade, a umidade do ar e fortes chuvas, que é o que está acontecendo por aqui. Depois dessa aula sobre o que é uma zacas, a gente vai ter agora a previsão da meteorologia, né? E o mapa do Brasil está aí, como você vê. Só não chove aqui, olha, nessa pontinha aqui onde estão os estados do Nordeste, né? Com exceção do sul da Bahia, que também vai sofrer com as chuvas. Nós teremos a concentração do aguaceiro, mais uma vez aqui, olha, entre o Triângulo Mineiro, o estado de São Paulo inteiro, o Mato Grosso do Sul e o estado do Rio. Aí o INMET avisa que vai chover muito, olha, chuvas intensas, vamos ver qual é o alerta aqui. O INMET publica aviso iniciado em 8/2, 9/15, chuva entre 30 e 60 milímetros, que dá 30 a 60 litros de água por metro quadrado de área, chegando até 100 milímetros por dia, ou seja, 100 litros em cada metro quadrado. Um quadradinho, olha, pouco maior do que 5 palmos, tá? Por 5, 100 litros de água caindo em cada fração de terreno desse tamanho. Ventos que podem chegar a 100 km por hora, e isso traz risco de corte de energia, queda de galho de árvores, alagamento e também essas regiões onde vai haver essa chuvarada toda ficam sujeitas a descargas elétricas, portanto se acautele, tá bom? Voltando aqui para o nosso mapa, agora eu vou para as temperaturas. Isso aqui, mais uma vez, demarca as áreas onde vai chover mais, e aqui nós temos, olha, essa zona cinza, aqui sobre o estado de São Paulo, praticamente, um trechinho do Mato Grosso do Sul e o norte do Paraná, mas ainda pegando aqui a região da Grande São Paulo, né, onde a água não para. Aliás, agora de manhã não estava chovendo.
Vamos ver as temperaturas nas capitais para a gente saber como é que vai ser o dia hoje, aí no seu estado? Em Porto Alegre, calorão ainda continua lá, os gaúchos passaram muito calor nos últimos dias aí, vai fazer 30 graus hoje, só que com tempo nublado, tá? E o dia já começa, né, quente para os padrões do Rio Grande do Sul, com 20 graus de temperatura. Depois nós temos Florianópolis com 26 graus de máxima, também nuvens já com pancadas de chuva. Em Curitiba chove bastante e a máxima será de 26 graus. Em São Paulo, muitas nuvens, pancadas de chuva, possível queda de granizo, avisa aqui o Instituto Nacional de Meteorologia, máxima de 24 graus Celsius, tendo o dia começado com apenas 19 graus. No Rio de Janeiro também deve chover hoje e a temperatura não passa de 29 graus. Lá em Vitória chega a 31 graus, a mesma previsão de chuva. Belo Horizonte também nuvens, pancadas de chuva, 27 graus de máxima. E aí nós temos aqui o pessoal do Triângulo Mineiro, da minha região, Uberlândia, Uberaba, Araguari, né? Araguari. Vai chover bastante hoje, vai ser um dia igualzinho a ontem, tá? Em Campo Grande, já indo aqui para o centro-oeste, muitas nuvens, também com pancadas de chuva e trovoadas, 35 graus de calor, temperatura em elevação lá no Mato Grosso do Sul. Em Cuiabá, menos calor, o que não é muito usual. Cuiabá vai ter máxima de 29 graus Celsius, temperatura de inverno. Aproveitem, viu, cuiabanos? É raro isso, né? Por quê? Muitas nuvens e, olha, não tem previsão de chuva para Cuiabá, tá? Pelo menos durante a tarde de hoje. Está tudo amarelinho aqui, mas se eu conheço bem Cuiabá, deve chover no fim da tarde, porque é o que acontece durante os dias do verão, todo dia, né? Depois, Porto Velho, muitas nuvens, pancadas de chuva, trovoadas isoladas com 31 graus de máxima. Para o Rio Branco, capital do Acre, a mesma previsão com 31 de máxima. Em Manaus, a temperatura chega a 30, em Boa Vista a 35 graus, empatando aqui com Porto Alegre, como as capitais, ou seja, o extremo norte e o extremo sul do Brasil terão a mesma temperatura durante o dia de hoje. E em Boa Vista, assim como em Porto Alegre, também não choverá, apenas nuvens no céu, tá? Em Manaus, nuvens, pancadas de chuva isoladas, 30 graus de temperatura máxima. Em Macapá, no Amapá, 28 graus de máxima, pancadas de chuva isoladas, né? E a partir daqui chove no Brasil inteiro, exceto nas capitais do Nordeste, tá? Em Belém do Pará, muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com máxima de 31 graus Celsius. E Palmas, no Tocantins, terá 30 graus com a mesma previsão. Agora o Nordeste brasileiro. Em São Luís, capital do Maranhão, 31 graus Celsius, chove, tá? Em Teresina, 33 graus Celsius. Eu tenho dito aqui, várias vezes aqui, que eu tenho observado, nesta época do ano lá em Teresina, as temperaturas deveriam estar aí na faixa dos 40 graus, não está, né? Pelo menos aqui, de acordo com o que anota o Instituto Nacional de Meteorologia, esse tem sido um verão atípico, né? Porque as temperaturas estão baixas. Hoje, por exemplo, 33. O Rio Grande do Sul está mais quente do que Teresina, tá? E vai chover em Teresina também para o alívio lá da população do Piauí. E eu falo, eles têm lá um provérbio que falam que é o tal do BR-Obró. BR-Obró. São os meses do ano que tem BRO, setembro, outubro, novembro. Esses são os meses mais quentes do ano, né? Portanto, o sufoco mesmo já passou, já está passando, tá? Então vamos sair aqui do Piauí, vamos para Fortaleza, a temperatura será de 30 graus, chove, chuvas isoladas, teremos trovoadas também lá em Fortaleza. E aqui depois, vamos para o Rio Grande do Norte, que hoje está desaparecido aqui embaixo da Paraíba. Em Natal vai chover, pancadas de chuva isoladas à tarde, com máxima de 31 graus. Em João Pessoa, muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas também à tarde, não deve chover só de manhã, aliás, tá? E que mais? Recife também chove durante a tarde com 31 graus de máxima. Em Maceió, 32 graus Celsius, também chove. E em Aracaju, 31 graus Celsius, também chove. E em Salvador, fechando aqui o circuito brasileiro, 31 graus Celsius, chove também, né? É um dia de fevereiro, de começo de fevereiro, já de temperaturas, como eu falei, muito mais amenas, tá? Isto posto, vamos começar agora a saber dos fatos do noticiário na primeira página do site do nosso iclnoticias.com.br, que está aqui para vocês. Olha, começamos o dia com a principal manchete, tangenciando de novo os tais Epstein Files, os arquivos desse degenerado, né, chamado Jeffrey Epstein, que tinha uma ilha onde tudo acontecia. Tudo que há de perversão acontecia ali. E muita coisa acontecia porque existia
um fornecimento de matéria-prima brasileira, ou seja, de garotas. Desconfia-se de meninas brasileiras tratadas como prostitutas, nesse ambiente onde tudo era possível e que era frequentado pelas grandes fortunas do mundo e por políticos, principalmente como Donald Trump, que recebeu quase 3 mil citações e é o nome que mais aparece nos arquivos desse degenerado. Não por acaso, uma boa parcela da opinião pública dos Estados Unidos considera que o presidente atual é nada mais, nada menos do que um pedófilo pervertido, exercitando lá todo o seu sadismo e com um quadro avançado de demência frontotemporal, que o leva a ter atitudes como aquela que ele teve na sexta-feira, quando postou uma imagem do presidente dos Estados Unidos como um macaco, né? Michelle Obama e Barack Obama como um macaco, depois inventou 3 versões para justificar o injustificável, não pediu desculpa, por quê? E ainda falou que é o cara menos racista que ele conhece, né? Imagina o mais racista, que deve ser colega de partido republicano dele. Mas enfim, olha só, a manchete nossa fala isso aqui, olha, imagens sugerem que há documentos de Epstein sobre o Brasil que ainda não foram revelados. Por quê? Porque há uma desconexão entre os e-mails e as fotos. De qualquer forma, eu vou mostrar para vocês alguns dos e-mails que eu mesmo andei perscrutando ali, para vocês verem como o Brasil é tratado de maneira periférica como um fornecedor de carne humana, tá? Fornecedor de carne humana para esses tarados degenerados do Epstein. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso aí. E aqui nós temos o oposto disso tudo, que foi a espetacular performance de ontem desse sujeito, o Bad Bunny, que está se transformando na maior voz da luta antirracista nos Estados Unidos. Ontem, durante o intervalo do Super Bowl, ele deu um show maravilhoso, né? E um show que congregou as bandeiras do continente todo, lembrando para os americanos que assistiam aquele espetáculo que a América é o continente, não apenas os Estados Unidos, sabe? A América do Norte, os Estados Unidos da América do Norte são parte de um continente em que todos são americanos. Foi o recado que ontem deu, lindamente, fantasticamente, esse jovem artista, né? Cuja mãe é 3 anos mais nova do que eu, fiquei sabendo hoje, tá bom? A nossa manchete está aqui, escrita pelo Jamil Chad, que acompanhou o espetáculo ontem, está dizendo assim, ó, na maior festa dos Estados Unidos, os latinos mandam um recado a Trump. Ainda estamos aqui, né? Fazendo aqui uma paródia com o nosso Ainda Estou Aqui, que os americanos tanto apreciaram lá, que vencedor do Oscar, né? E o Trump, gente, ele não gostou. É sinal de que é bom. Diz que, ninguém entende nada do que esse rapaz está falando. Óbvio, é espanhol. É espanhol, uma língua que fere os ouvidos do Trump, né? E, bom, então está aqui na nossa capa, né? Você pode ver, nosso super colunista Jamil Chad, contando para você como é que foi o espetáculo ontem do Super Bowl. Vamos para os outros destaques aqui. Olha, ontem a extrema-direita lá em Portugal tomou uma surra, né? O que é um alívio aqui para nós, especialmente porque a ultradireita portuguesa deplora os brasileiros, que são muitos, mais de 50 mil brasileiros vivem hoje em Portugal e são tratados na botina lá por esses segregacionistas europeus que não têm nenhuma diferença dos segregacionistas norte-americanos. Tem até mais história, né? Tem até mais história e lutas mais encanecidas. Mas, enfim, venceu lá em Portugal um candidato do Partido Socialista que negociou muito com o centro e ele mesmo é um homem de centro, portanto não é extrema esquerda contra a extrema direita. É um candidato moderado de esquerda que vence a eleição com uma mensagem que tenta congregar, né, em torno de uma discussão um pouco mais racional a solução para os problemas que Portugal enfrenta. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Nessa semana nós vamos ter o início de um processo de julgamento muito importante para o Brasil. Está aqui nesse outro destaque nosso aqui, olha, Supremo decide se a lei da anistia pode ser aplicada a casos de desaparecidos políticos, né? É a tese levantada pelo ministro Flávio Dino de que o crime de ocultação de cadáver, por exemplo, não pode ter prescrito porque os cadáveres não apareceram, portanto ele é um crime continuado. E aí não há possibilidade de se anistiar os agentes da ditadura militar brasileira que provocaram esses crimes, tá? Ainda falando sobre o estado de saúde do nosso ex-presidente, o presidiário Jair Messias Bolsonaro, repercussões da perícia. A perícia frustrou aliados de Bolsonaro, que queriam ele de volta à casa, né? E a defesa vai continuar enchendo o saco do Supremo Tribunal Federal
para ver se tira o sujeito da cadeia. E temos aqui um outro destaque também falando sobre as questões ligadas lá ao Banco Master, porque essas não vão parar de aquecer o noticiário durante a semana, ainda que a semana seja uma semana de desaceleração do noticiário. No nosso site a informação é essa, olha, o Vorkar vendeu parte da empresa que é dona de jatinhos, do jato dele inclusive, a um fundo da REAG em meio à ofensiva da PF, provavelmente numa operação para ocultar patrimônio, já que o jato dele vale 200 milhões de reais pelo menos, né? E para você que assina a Revista Liberta, você já deve ter procurado no site, já encontrou lá a nossa edição de 21, né? A nossa edição de número 21, que está lá destacando os elos, os elementos de vinculação do lobby representado por esse Daniel Vorkar, que vincula o Congresso Nacional a essa instituição falimentar que ele tentou salvar na base do gogó e do blá blá blá, aliciando políticos. Esses são os nossos destaques e eu vou dizer para você que daqui a pouquinho o Lula vai estar conosco aqui, tá bom? Vamos começar aqui falando sobre a festa dos latinos. Quero ler para você um trecho da matéria que o Jamil deixou no nosso site. Jamil que trabalhou até de madrugada aqui, só para deixar para a gente isso aqui. Olha, na maior festa dos Estados Unidos, os latinos mandam um recado ao regime de Trump. Ainda estamos aqui. Ele diz o seguinte, olha, depois de elencar os países latino-americanos, Bad Bunny mandou uma mensagem clara ao movimento de extrema-direita nos Estados Unidos. Seguimos aqui. Na maior festa da cultura do entretenimento dos Estados Unidos, uma mensagem ocupou o palco central para insistir que contra o ódio, a desumanização e as deportações só existe uma arma. Essa arma é o afeto. Em poucos minutos, Bad Bunny escreveu uma carta de amor à América Latina. Aliás, essa expressão love letter em inglês está na manchete do New York Times de hoje, tá? Em espanhol, ele se apresentou dessa maneira aqui, olha. Meu nome é Benito Antônio Martínez Ocasio. Se estou aqui hoje no Super Bowl 60, é porque nunca, jamais deixei de acreditar em mim mesmo. E vocês também deveriam acreditar em si mesmos. Vocês valem mais do que pensam. Refletindo aqui o clima de baixa autoestima que reina entre a comunidade gigantesca de imigrantes dos Estados Unidos, acuada pela política higienista, fascista da Gestapo do Trump, o tal do ICE, né? Prossegue aqui o Jamil. Ele homenageou os trabalhos nos canaviais, criticou as autoridades pelos recorrentes apagões e o abandono dos governos. A família, tantas vezes instrumentalizada pelos ultraconservadores, estava presente lá. Numa das cenas, uma criança dormia em cadeiras em uma festa de casamento, uma referência à experiência da comunidade latina de crescer junta. Em sua camisa, o número 64 era uma referência, por isso eu falei que a mãe dele é 3 anos mais nova do que eu. A mãe, ao ano de nascimento, ao aniversário da mãe dele, tá? Ele ainda entregou o seu Grammy a um garotinho, numa alusão tanto aos sonhos das gerações futuras, quanto uma homenagem à criança de 5 anos presa pelo ICE. Fora do estado, milhares erguiam um muro contra a milícia de Trump. Até um casamento foi organizado, símbolo de união num momento de profunda divisão da sociedade. Trump se apressou em exigir mudanças por parte dos organizadores. Talvez ele achasse que estava lidando com covardes cartolas da FIFA. Os herdeiros de Charles Kirk promoveram um evento paralelo, alegando que era insuportável o que estavam prestes a ver. Organizaram uma patética festa apenas para estadunidenses, seja lá, diz o Jamil Chad, o que isso quer dizer. E qual foi o resultado do jogo do Super Bowl? Jamil não sabia, ele foi dormir antes, né? Afinal de contas, ele está na Europa, está a 5 horas de distância disso que acontecia nos Estados Unidos. O regime Trump, segundo ele aqui, olha, venceu a constatação, embora ele não saiba o resultado do jogo no momento que escreve essa matéria, ele diz o seguinte, olha, venceu a constatação de que o poder não tem apenas o controle do espaço aéreo de outro país, do medo, da supressão de direitos fundamentais e de sequestro de recursos naturais. O regime Trump também sabe disso e, por isso, usa a repressão contra os sonhos como sua única resposta. A explosão do presidente dos Estados Unidos nas redes sociais diante da fiesta latina foi a carapuça que faltava ao movimento eugenista. Para os racistas, a diversidade é uma ameaça, nos conta aqui o Jamil Chad. Leia a coluna do Jamil, gente. Sabe, ela está disponível para você gratuitamente no site iclnoticias.com.br, tá bom? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a eleição em Portugal. Já já a gente vai ter o Lula aqui para poder repercutir conosco o quadro político da semana que está começando. Aqui na tela para vocês vai aparecer a imagem da nossa manchete aqui também no site do ICL. Portugal elege o socialista Antônio José Seguro como presidente, é o que indicam prévias da apuração.
com cerca de 70% dos votos contabilizados, ele aparece com 64% dos votos válidos contra 36% de André Ventura. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês para um fato que é mais do que uma coincidência, que é esse número, 1/3 da população. No mundo inteiro, esse fenômeno da radicalização à direita congrega mais ou menos 1/3 da população. Aqui no Brasil é assim. Nós temos também aí aproximadamente 35% das pessoas entre apaixonados, declarados, viciados, simpatizantes e tolerantes do bolsonarismo. Também dá esse número, mais ou menos 1/3 da população. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. O percentual dos apoiadores de Trump hoje, passada a eleição, também está aí na casa dos 30 e poucos por cento. Sabe o que isso significa? Ande pela rua, a caminho do trabalho hoje, na hora que você estiver saindo do metrô, conte 10 pessoas, tá? Dessas 10 pessoas que passarem por você, 3 são racistas deploráveis, tá? São eugenistas militantes, são intolerantes e acham que o outro é uma ameaça, tá? O mundo é assim e está ficando cada dia que passa mais perigoso. Talvez nunca tenha deixado de ser assim. Apenas essa galera, em 1/3 da população, 1 em cada 3, perdeu o medo de se manifestar, saiu da espiral do silêncio e hoje anda publicamente ostentando essa vergonhosa condição de fascista declarado. Vou entrar aqui nos fatos do dia, mas antes eu quero só dizer para vocês, contar como é que foi a eleição ontem. Olha, o resultado confirma projeções divulgadas após o fechamento das urnas, às 19 horas do local, que eram 16 em Brasília. 2 pesquisas de boca de urna indicaram vantagem ainda maior para o socialista, com percentuais de entre 67% e 73%, enquanto Ventura oscilou entre 27% e 33%. Daqui a pouco eu atualizo esse placar para vocês, tá bom? Então eu quero dar os parabéns para os portugueses que deixaram a extrema-direita derrotada, né, ao final de um voto que me pareceu um voto muito racional. Lá em Portugal, o presidente da República não tem importância institucional que tem o presidente do Brasil, porque eles vivem lá um regime parlamentarista misto, né, em que o presidente é o chefe de Estado, mas não é o chefe do governo. E ele tem funções de representação internacional do país e controla também, é ele quem tem subordinados a si as Forças Armadas. Mas não é nem de longe a figura do presidencialismo clássico e nem do semi-parlamentarismo ou semi-presidencialismo que a gente vive no Brasil. Alex, o Lula já está prontinho? Tá? Tá, então tá bom. Então hoje, o Alex está me lembrando aqui, antes do Lula entrar, temos uma vinheta que você vai se acostumar a ver aqui toda vez que o Lula vier falar nas segundas e nas sextas-feiras. Bota a vinheta para nós, depois a gente explica, Alex. Grande Luiz Costa Pinto, um homem chiquésimo com a sua vinheta nova. Bom dia. E lindo, bom dia, de terno e gravata. Dia, Fábio, né? Pois é, né? Semana pré-carnavalesca a gente começa cedo. Aliás, ontem cheguei quase meia-noite do Recife, então já estou aqui a postos para correr, né? Nessa semana pré-carnavalesca. E a vinheta era para apresentar... Oi. Não, eu fiquei pensando aqui quando você me falou sexta-feira, porque o Lula esteve aqui semana passada, né, gente? Esteve aqui ao vivo, aqui, conversei um pouquinho com ele. E aí ele me falou que estava indo para o Recife. Eu falei, pronto, é o galo da madrugada. Semana que vem perdemos o Lula. Não, eu semana que vem volto a Recife, né, mas só no sábado. Só viajarei no sábado. Na sexta estarei aqui e pretendo estar, Fábio, ao invés dessa skin corporativa brasiliense, já com a minha camisa da Pitombeira de 1977, né, que já se tornou um clássico do carnaval só porque é presença contundente no Agente Secreto, o filme do Kleber. Que legal. Rapaz, eu morei 1 ano em Recife, você sabe, né? O Lula era criança nesse tempo ainda. Mas, enfim, eu estava lá no começo dos anos 90 e adorava o carnaval. Na época eu gostava de carnaval, hoje eu confesso que eu não gosto muito. Você gosta do carnaval? O carnaval do Recife é muito diferente do carnaval do restante do Brasil, até porque a música oficial é o frevo, que é uma maravilha, né? Um patrimônio genuinamente brasileiro, maravilhosa, né? Não, exatamente. Eu gosto, mas eu gosto daquele carnaval, do carnaval família, o carnaval de bloco, o carnaval de rua. E esse ano eu tenho netos,
Eu tenho 2 netos de 7 anos e de 1 ano e meio, e eu estou meio que apresentando o carnaval para eles, e nesse fim de semana, inclusive, eu comprei uma sombrinha de frevo com a bandeira pernambucana e tal, e queria trazer para Brasília como objeto de decoração. E meu neto de 7 anos disse, não, vai ficar aqui porque ela agora é minha. Né? Então ele já se apoderando, e ele saiu em bloquinhos nesse fim de semana, foi muito interessante, Fábio. Maravilha, maravilha. E o frevo continua vivo e forte lá, e firme, né? Sim, Lula? sim. Muito bom. Né? Bom, vamos falar Desde do a época frevo. em que eu era seu estagiário. Desde a época em que eu era seu estagiário. Não exagera também, Lula. Vamos lá, Lula. Vamos falar do frevo que ferve no Brasil, da política brasileira, né? Temos uma semana aí entrando. Enfim, a situação do conglomerado, lá da teia do Vocário, cada dia pior, né? E eu queria saber de você se a gente pode esperar uma semana tranquila nessa antevéspera de carnaval ou não. Pois é, chamamos aí a vinheta da reserva exclusiva, então, para a gente entrar no tema do Master e do Congresso, né, vamos só chamar a primeira nota aqui, essa do MST, se preparando, Alex, coloca aqui na tela, o MST se preparando para fazer um plantio, não, é outra, é a terceira que eu mandei. É do MST. Né? Nós mudamos, aí eu mudei, transformei tudo aqui. Também, isso, a do MST, essa terceira que estava entrando. Né? O MST pretende cultivar cannabis para fins medicinais. Né? Depois que a Anvisa autorizou, né, o plantio de cannabis para fins medicinais, com uma concentração máxima de 0,3% de THC, o MST, que está em todo o país, e tem, sobretudo, nesses estados destacados aí, Pernambuco, Paraíba, São Paulo e Santa Catarina, tem condições de fazer plantio de diferentes cepas, né, de cannabis para diferentes usos medicinais, ele já começa a organizar uma produção e já tem laboratórios interessados nessa produção. E, sobretudo, no sertão, ali em Pernambuco e Paraíba, Fábio e quem nos assiste, é uma alternativa econômica que tem que ser levada a sério. Eu ouço, sabe quem pela primeira vez falou comigo como o plantio de cannabis como alternativa econômica para o sertão? Eu sei quem falou com você. Deve ter sido a Polícia Federal, porque floresta... Não, lá em Floresta mesmo. Era um deputado de direita que você deve ter conhecido como tua fonte naquela época, em 1990, 91, em Pernambuco, o Gilson Machado, um usineiro que foi apoiador da ditadura, que era o pai desse maluco, desse sanfoneiro do Bolsonaro, o Gilson Machado Neto. Ele, em 90, 91, sendo um personagem da direita, já dizia que a única alternativa econômica para o sertão viável era se a gente pudesse produzir cannabis. Naquela época não se chamava pelo nome científico, era maconha mesmo, maconha para fins medicinais. E olha quanto tempo a gente perdeu nessa discussão estéril, nessa discussão completamente vazia, ideologizada, e agora está aí o MST tentando dar um rumo econômico. A segunda nota na... Peraí, deixa eu falar com você dessa primeira, Lula. Sim. Eu queria, porque é o seguinte, eu acho muito importante essa informação. Eu falei aqui de floresta, brincando aqui, mas é bem estigmatizante essa menção à floresta. Por quê? Porque o sertanejo era um sujeito completamente abandonado. Eu, quando morei lá no Nordeste, era repórter da Globo lá e cobria o interior do Nordeste. Então eu conheci muito bem aquela figura do menininho de costelinha de reco-reco e barrigão de verminose, que era a criança que iria logo morrer por falta de... por hipovitaminose, por falta de nutrição, assim, por mil problemas. E a alternativa econômica que existia ali era apenas o plantio de maconha, né? E floresta foi estigmatizada, por quê? Porque teve financiamento do Banco do Brasil para uma plantação de mandioca, que virou plantação de maconha, porque a mandioca não tinha valor econômico nenhum, né, Lula? Só o frete para fazer chegar até a capital já tornava o preço uma coisa proibitiva. Então, isso estava na cara, porque o clima, né, a cultura regional, a presença da droga ali como um insumo ilegal,
Tudo isso já apontava para isso lá atrás, há muitos anos, meio século atrás, né, Lula? Exatamente, aqui eu quero consignar a autoria da apuração dessa nota que está na reserva exclusiva, que é da Manuela Borges, a nossa Manuela Borges, aqui do ICL, até porque a reserva não é uma coluna minha, é uma coluna da equipe do ICL. Então, as notas que estão lá são o extrato, né, a síntese positiva dessa apuração jornalística. Aí vamos lá para o TCU e as bitcoins, né, a Bitcoin, né, das duas candidaturas que vão abrir. Né? Lula, o que é isso? Lula, me perdoa aqui, só que eu queria mostrar para o nosso telespectador, eu vou pedir para o Alex botar minha tela no ar, porque você está vendo uma notinha pequenininha aí, parece que é só isso, mas não é isso não, tá? Está aqui, olha, a coluna do Lula aqui, no pé do nosso site, com bastante destaque. Aí você clica na notícia e aparece todo um cabedal de informações aqui, quer dizer, não é uma coluna de sueldo, é uma coluna de informações qualificadas, né, Lula? Exatamente, né? E cada nota, como eu falei para o pessoal, cada nota exige uma apuração de uma reportagem. É uma apuração concentrada para que a gente possa desenvolver ao longo da semana. Essa do TCU com as bitcoins da dupla candidatura é o seguinte: agora, né, nessa semana pré-carnavalesca, o presidente. Bom, primeiro que o ministro do TCU é esse. Careca, que aparece aí, né, de cabelo, que tem de cabelo ainda preto, né, que é o Augusto Nardes. Ele deverá se aposentar ordinariamente só em 2027, mas ele está pensando seriamente em antecipar a aposentadoria agora, para março desse ano, né, junto com o Haroldo Cedrais, que é esse outro ministro que está abraçado a ele na foto. O Haroldo Cedrais, ele completa 75 anos depois do Carnaval, então é uma aposentadoria compulsória, a vaga dele se abre compulsoriamente já agora em março, e a do Haroldo Cedrais ele deve antecipar para voltar a disputar eleições. Ele foi deputado por 4 ou 5 mandatos, ele deve se aposentar para voltar a disputar eleições no Rio Grande do Sul pelo partido PP, Progressistas, né, que sempre foi o partido dele, e essas duas vagas se abrirão no tribunal. E começou uma guerra para preenchimento dessas vagas. O PT, Partido dos Trabalhadores, nunca fez um ministro do Tribunal de Contas da União. Havia uma promessa que eu acho que não será resgatada, do Centrão, do Hugo Mota, do Arthur Lira, de que eles apoiariam o deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, para essa vaga. O Odair Cunha ainda acha que será eleito. Eu tenho larga desconfiança de que não será. E o Centrão se une para preencher essas duas vagas que deverão ser abertas, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, está colocando essa possibilidade no balaio de negociação política dele, já pensando na própria reeleição para presidente da Câmara no ano que vem. Ele já quer negociar essas duas vagas para sacramentar a sua reeleição um ano antes de ela acontecer. E esse é um movimento que está provocando uma energia de choque, uma energia de colisão entre Hugo Mota e Arthur Lira, porque Arthur Lira gostaria de ser ele a pessoa a governar o preenchimento dessas duas vagas, porque isso é moeda política. O ministro do TCU tem um papel fundamental na análise de contas e também na chantagem política contra governos, como a gente viu o que aconteceu contra a presidente Dilma Rousseff, que começou a ser deposta por causa do TCU. Aliás, o relatório contra Dilma Rousseff foi do Augusto Nardes, esse ministro do Progressistas, que está pensando agora em antecipar a sua aposentadoria. Eu sou a favor, viu, Lula, eu sou a favor do Augusto Nardes se aposentar logo, um bolsonarista a menos, né? Um Bolsonaro que criou todos os problemas que pôde
E o tribunal ainda assumiu o protagonismo na busca de criar confusão institucional com relação à apuração de certos escândalos aí, inclusive do papel do Banco Central nessa história do Master. É bom a gente não esquecer, né, Lula? Exatamente. E que o povo do Rio Grande do Sul, se ele quiser ser candidato por lá, o povo do Rio Grande do Sul que decida, né, a solução que vai dar para a carreira dele, né, e o julgamento que ele vai ter nas urnas. Aliás, Rio Grande do Sul é estado onde a Dilma Rousseff consolidou a própria carreira, né, como secretária, né, secretária de Estado. Fábio, vamos à terceira nota, que é essa que fala do PSB, e aí vamos puxar o fio, né, de toda a semana política. No Planalto, PSB em baixa, PDT e até PSD de dado em alta. Essa foto aí, quem aparece nessa foto vestido de Chico Science é o prefeito do Recife, João Campos, né? Sério e que é o está João no Campos? centro, é o João Campos, vestido de Chico Science, né? Então é o seguinte, o que é que está acontecendo nesse momento? O Partido Socialista Brasileiro tem provocado muitas discussões dentro do Palácio do Planalto. É indivisível, né, a participação do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin no mesmo palanque, no mesmo lado ideológico. E ambos têm muitas críticas à forma como o PSB de bola, presidido pelo João Campos, tem conduzido a discussão interna, né, na aliança governista para a formação dos palanques, porque eles acham que o João Campos está colocando os próprios interesses à frente dos interesses do grupo, do conjunto. E não é verdade que o presidente Lula esteja pensando em abrir a vice. O Lula não tem pensado em tirar, em deslocar o vice-presidente Geraldo Alckmin da chapa, porque para ele essa união deu muito certo. E quando ele fala em que o vice-presidente Geraldo Alckmin tem um papel fundamental a cumprir em São Paulo, é pela relevância política eleitoral que tem o Alckmin, que já cumpriu 4 mandatos de governador no estado de São Paulo. Então, o Alckmin precisa se empenhar nessa aliança que prevê uma atração, por exemplo, da ministra do Planejamento, Simone Tebet, para que se filie ao partido, ou da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para que se filie ao partido, e que ele se empenhe numa aliança estadual. Uma aliança estadual costurada de uma forma a que o PSB não coloque os projetos do João Campos à frente dos projetos de todo o partido, como acontece em Pernambuco, quando o PT do senador Humberto Costa deixou muito claro que a maior pretensão do PT pernambucano é a reeleição do Humberto Costa para um 3º mandato. E o João Campos já convidou 2 partidos do Centrão para que fizessem a composição da chapa dele ao governo. O Republicanos, com a candidatura ao Senado do ministro Silvio Costa Filho, e o União Brasil, né, com a candidatura ao Senado do ex-prefeito de Petrolina, o Miguel Coelho, que é da dinastia dos Coelho, excluindo o PT da chapa, e aí vem uma nova crise. A ex-deputada Marília Arraes, prima do João Campos, que está afiliada ao Solidariedade, né, e que saiu no Datafolha na sexta-feira passada como a favorita para o Senado, o João Campos já deixou claro que não há espaço para ela numa chapa que ele integre, né, no estado de Pernambuco. E já sugeriu, um absurdo, que ela fosse candidata isolada, sem candidaturas ao governo. E a Marília já disse, olha, isso eu não vou fazer. Eu não serei candidata isolada. E o João Campos tem que olhar que ele está enfrentando uma adversária que é uma governadora mulher com uma vice-governadora mulher, e ele está organizando uma chapa
integralmente formada por homens, né, e por partidos que são partidos de oposição ao presidente Lula. Então essa energia em Pernambuco está se irradiando para todo o país numa confusão de montagem de palanque que gera aquela fake news, tá? Agora de manhã o presidente do MDB, Baleia Rossi, que não quer apoiar o presidente Lula na reeleição, o Baleia Rossi, que governa o MDB como um dono do partido, está dizendo o seguinte: a nossa história não é junto com o presidente Lula. Nós caminhamos para apoiar a reeleição de Tarcísio de Freitas em São Paulo e o MDB não deverá dar vice do Lula. Dentro do MDB, né, há também uma energia de colisão entre o grupo do Baleia Rossi, que controla financeiramente o partido e que obedece às instruções do ex-vice decorativo Michel Temer, e o grupo do governador Helder Barbalho e do senador Renan Calheiros, do ministro Renan Filho. Esse grupo de Renan Calheiros, Renan Filho e Helder Barbalho, esse grupo sim, que é o segundo mais importante, mais relevante dentro do MDB, eles querem apoiar já no primeiro turno o presidente Lula e querem abrir uma negociação para eventualmente ter um vice, né? Mesmo que seja, e aí vem o dado, se houver um tensionamento muito grande na relação entre Geraldo Alckmin e João Campos, porque é uma relação tensa neste momento, pelos erros de política de João Campos, que não coadunam com o estilo de fazer política de Geraldo Alckmin, não é impossível, e se essa coluna reserva exclusiva fosse escrita pelo Zósimo Barroso do Amaral, né, que costumava dizer que não será novidade para essa coluna se, então não é impossível você imaginar o vice-presidente Geraldo Alckmin ficando no posto de vice-presidente em outra legenda. Até isso é possível pelo nível de tensão que está colocado na aliança presidencial. Fábio. Maravilha. Pessoal, não deixem de ler a coluna Reserva Exclusiva do Lula na Revista Liberta. Se você não conhece a Revista Liberta, está perdendo, tá? Então vai lá, põe revistaliberta.com.br, você entra no site, pode fazer a sua assinatura por pouco menos de R$20 por mês, é baratíssimo, tá? E você tem uma revista espetacular nas mãos agora, né? Ainda mais com a coluna tão qualificada que o Lula está fazendo para a gente, tá bom? E é o produto que mais cresce nesse nosso universo ICL, Fábio. Mais de realmente 30 vale mil, a pena, né? Mais de 30 mil Isso. pessoas já assinam a revista, né, Lula? Estamos chegando perto dos 40. Chegando nos 40, maravilha. Lula, um abração para você, obrigado. O Lula vai estar aqui abraço, com certeza Fábio. Antes do Carnaval. Nós vamos pegar ele antes do Carnaval com medo dele se acabar lá em Pernambuco. Não, Então ele vem na não. sexta. Estarei aqui. Beleza, um Abraço, abração para tchau. você, Lula. Obrigado, viu? Eu prometi no começo do programa, eu vou cumprir a promessa agora. E quero dizer para vocês o seguinte: se você quiser conhecer a correspondência daquele tarado do Jeffrey Epstein, você pode acessar um site na internet. Eu pedi até para o Alex fazer uma tarja aqui para nós. Esse aí é o endereço, ó, Jmail, Jmail, é J de Jeffrey, mail de e-mail, né? .world, tá? Jmail.world. Aí você vai cair nessa página aqui que eu vou mostrar para você agora. Quer ver só? Cadê? Eu tinha selecionado aqui tá aqui, ó. Pode mostrar, Alex. Tá aqui toda a correspondência recebida e enviada por esse tarado, depravado Jeffrey Epstein, tá? E é justamente aqui que aparecem as relações entre ele e grandes autoridades, que escreviam para ele como se ele fosse um confidente, tá? Entre esses e-mails aqui, são milhões de e-mails, né? E você vai poder compulsar todos. O único problema é que as palavras que mais importam, ou seja, com quem Jeffrey Epstein se correspondia, elas estão como isso aqui, olha. Elas estão ocultadas, foram ocultadas, né? Estão tarjadas, né? Os americanos chamam de redacted. Eles estão escondidos. E aí não é possível saber, muitas vezes, com quem é que o Jeffrey Epstein tem falando. Mas eu separei aqui algumas correspondências nessa caixa postal que eu já vou mostrar para vocês.
Antes, no entanto, eu quero que você leia aqui comigo um trechinho da matéria que está no nosso site hoje, uma matéria do Demore e do Jamil, que foi feita mostrando aqui, né? Eles perscrutaram lá, foram pesquisar essa caixa postal e a matéria está aqui no nosso site. Peraí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Está aqui a matéria, olha, é essa aqui. Põe na tela, por favor, Alex. Imagens sugerem que há documentos de Epstein sobre o Brasil que ainda não foram revelados. Fotos mostram arquivos sobre o Brasil e as viagens do financista com pelo menos uma menina ao país. Nas correspondências dele, fica muito claro atrás de quem que Jeffrey Epstein vinha ao Brasil, tá? Então tá aqui, ó, Jamil e Leandro Demore, uma bela dupla, né, de jornalistas, escrevendo para nós que o Epstein guardava um dossiê sobre o Brasil e novos documentos sugerem que pode existir um volume ainda desconhecido de fotos e informações sobre as suas atividades no país. Há uma semana, o Departamento de Justiça publicou 3 milhões de páginas de documentos, assim como mais de 2 mil vídeos e 180 mil imagens fotográficas, né? Trata-se do material que durante décadas foi usado como base para investigações a respeito das atividades paralelas desse financista. Numa das fotos, arquivos de propriedade do americano aparecem sobre uma estante em a sua residência lá em Little St. James, que é a ilha onde ele organizava lá os bacanaus e todas as operações criminosas, né? Como, por exemplo, a organização de tráfico humano de garotas, adolescentes ou pré-adolescentes para servir como iscas sexuais a esses predadores reunidos lá por Jeffrey Epstein. Neles, pelo menos uma conta com adesivo no qual se pode ler a palavra Brasil. Olha aqui, ó, tá aqui a foto, né, que o Leandro Demore e o Jamil acharam, e aqui a palavra Brasil, né, desse dossiê. Agora eu quero mostrar para vocês o que você pode encontrar dentro desses arquivos do Epstein, tá? Eu andei vendo isso aqui, gostaria de ter tido até mais tempo para analisar melhor, mas olha aí, ó, cadê? jmail.world. Que horas são agora? Quanto tempo eu tenho, Alex? Me fala aí quantos minutos faltam para mim. Não estou ouvindo nada, tá? 2 minutos eu tenho. Então vamos lá, olha só. Alguém escrevendo para o Jeffrey Epstein. Minha nova amiga brasileira, Natália Zambiasi, é uma modelo de muito sucesso, desfilou para Dolce & Gabbana e tudo mais. Alegre, né? É uma brasileira, e eu pensava que ela era russa e ela pensava que eu era russo. Falando aqui, eu até escrevi para essa modelo perguntando por que o nome dela aparece nessa correspondência aqui. As pessoas mencionadas aqui provavelmente têm muitas coisas desabonadoras para falar sobre esse maníaco sexual e sobre a clientela dele, que não era diferente, tá bom? Nessa outra correspondência, alguém pergunta para ele assim, essa aqui é uma política russa, bastante proeminente, Mary ou Maria Prusakova. Assim, hello Jeffrey, como é que está Nova York? Olha, encontrei muitas garotas aqui em Sydney. Olha só para a foto dessa aqui. Ela é legal, ela é modelo, ela atua no momento, ela sonha em ser atriz, ela tem formação em direito, como eu. Eu quero ir para Paris e quero levar ela, falando aqui uma política russa. Está dando uma confusão danada lá na Rússia, tá? Aqui sobre o Brasil, olha só como é que ele se refere às brasileiras, provavelmente crianças traficadas por esse marginal. Novas brasileiras chegaram, sexy e super fofas, né? 9Y, o que é isso? 9 years old. Imagina o que isso significa. Novas garotas brasileiras acabam de chegar, sexy e fofinhas, 9 anos de idade, né? 9 anos de idade. Não se sabe quem é que mandou isso para ele, não se sabe se foi ele que mandou, enfim. É alguém que informa ele da chegada dessas brasileiras aqui. Mas é terrível, né? Deixa eu ver se tem mais algum. Não tem mais, não. Eu vou continuar perscrutando também esse arquivo aqui e vou trazer para vocês essas informações, tá bom? Olha, eu não tenho mais tempo, preciso falar aqui da nossa promoção de hoje, está aqui, é a mesma da semana passada, o Pacto da Impunidade, é a aula do dia 12 de fevereiro, que vai acontecer nesta quinta-feira, tá? Antes, daqui a 3 dias, né? E a aula conduzida pelo Gessé e pelo Lindener na abertura do nosso curso de pós-graduação, tá? Dia 12 de fevereiro, quinta, às 8 horas da noite. Para garantir a sua vaga, aqui, ó, despertatcl.com.br, tá? Rapidinho, sem burocracia, você recebe o convite e vai assistir a esse evento aqui, que é um evento acadêmico que talvez traga você para dentro dos cursos do ICL. E com isso eu encerro o programa, quero agradecer você, desejando uma ótima semana e a gente se encontra aqui amanhã às 7 da manhã
para saber como é que ficou o mundo nas próximas 24 horas. Tchau, obrigado pela sua audiência. Nos últimos dias, acompanhamos o caso de violência brutal contra o cachorro-orelha. Ele foi até a morte por um grupo de adolescentes de famílias ricas e brancas em Santa Catarina. Você já sabe o que vai acontecer com os responsáveis, né? Nada. Porque no Brasil, quem faz parte das elites, como você bem sabe, nunca é punido. Agora imagina se fossem 4 pobres e pretos da periferia brasileira. Isso é o pacto da impunidade. Existe um grupo no Brasil que nunca é punido. E é por isso que no dia 12 de fevereiro, às 20 horas, eu e o professor Gessé Souza vamos revelar tudo sobre esse jogo. Será a aula inaugural do curso de pós em Teoria Crítica 2026 do ICL. Uma aula completamente de graça, online e aberta para todos.